Hoje vou falar das minhas impressões sobre o filme Planeta dos Macacos: O Reinado, o novo filme da franquia do Planeta dos Macacos. Será que esse filme é bom, ruim, médio? Nesse vídeo vou falar tudo o que achei desse filme, mas antes se inscreva no canal. Vale ressaltar que antes de começar a falar do filme esteja ciente que esse vídeo contém spoilers sobre o filme, então assista o vídeo apenas se você assistiu o filme ou se você não liga para spoilers. Ok, então para começar vou falar um pouco da história do filme. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco chamado Noah, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para tudo. Para não fazer mistério, já vou ser mais direto. Planeta dos Macacos: O Reinado, e um bom filme na minha opinião. Não é o melhor da franquia, mas achei um filme que funciona na minha opinião. Claro, no filme nós temos Noah, que é um chimpanzé que vive na aldeia das águias. Eles até têm que pegar o ovo de uma águia no começo do filme. Achei a ideia da aldeia das águias uma ótima ideia. Mostra o quanto os macacos se adaptaram a esse mundo. Ainda assim achei que essa ideia das águias deu uma leve quebrada no final, mas já a gente chega lá. Mais para frente no filme nós conhecemos tanto os protagonistas quanto a aldeia dos primatas, que novamente é algo muito fantástico. Enfim, nós vemos que na altura do campeonato o mundo está consumido por natureza, todas as arquiteturas humanas estão se apagando aos poucos. Então depois de nós conhecemos Noah e sua tribo. Noah está andando de cavalo e quando ele se depara com os macacos do próximos, Caesar, o grupo que depois nos descobrimos serem o grupo do vilão do filme. Depois deles perseguirem o cavalo do Noah, eles chegam e destroem o clã das águias e capturam alguns macacos, incluindo a mãe de Noah. Noah então parte em uma jornada para encontrar seu clã. No meio da jornada ele cai em uma armadilha, onde ele conhece um orangotango chamado Haka. Haka é de certa forma uma referência a Maurice, o orangotango parceiro de César, que está em Planeta dos Macacos: A Origem, a Guerra e o Confronto. Sendo o típico orangotango mentor, só que a diferença para Maurice é que Haka fala. Que a ponto de curiosidade, lembro que quando vi o primeiro trailer do filme, quando foi revelado que os macacos falariam, fiquei com um pé atrás e tinha achado estranho os macacos falarem, mas até que gostei do resultado. Mas voltando, enfim, o filme começa a nos mostrar um pouco mais sobre Haka, um orangotango que também teve sua tribo destruída pelo César próximos. Apesar de Haka ser um sábio mentor, às vezes ele é o personagem mais cômico. Isso faz um personagem incrível. Depois de Noah conhecer Haka e eles conversarem sobre o mundo que vivem e sobre os humanos e os macacos e sobre as águias, como a águia, que acompanha Noah. Eles avistam alguém, no caso um humano. Mais tarde fazem uma fogueira onde sentem algo, que se revela ser uma humana que é apelidada por Noah de Nova, que é uma clara homenagem ao Planeta dos Macacos original de 68 e que também foi referenciada em Planeta dos Macacos: A Guerra. A Nova era humana avistada mais cedo por Noah e Haka. Haka então joga umas frutinhas à Nova. Essa cena do Haka jogando as frutas para a Nova me lembrou cenas de documentários e imagens que ilustram a domesticação, principalmente a dos lobos, como se fossem dois homens primitivos que estivessem dando comida a um lobo, como se os humanos tivessem regredido ao papel de selvagem e os macacos racionais que podem até ser superiores aos humanos. Após isso Noah avista um telescópio e vê algo nele. Depois de Nova ser acolhida por Haka, Noah vai até um lago, onde tinham outros humanos e zebras tomando água de boa quando todos ouvem um barulho e logo depois chega o batalhão dos César próximos. Nessa hora os macacos começam a capturar os humanos, que é mais uma referência ao Planeta dos Macacos de 1968, onde os macacos capturavam os humanos. No meio da correria o batalhão persegue Nova até no meio do matagal, quando Nova grita o nome de Noah, que a princípio pensávamos que Nova não iria falar, mas ela fala sim. Nova então fala que sabe onde o batalhão de César próximos está indo, que no caso é um assentamento humano. No dia seguinte Noah, Haka e Nova vão atravessar uma ponte, mas são emboscados pelos macacos do César próximos, onde Haka morre depois de salvar Nova. Isso foi um pouco triste, pois gostaria que o personagem ficasse até o final. Noah e Nova então são capturados e levados até o assentamento, que é um local cheio de macacos que estão trabalhando. Lá ele reencontra Sona e sua mãe. Enquanto isso Nova é levada a uma espécie de cientista que trabalha para os macacos. Então logo as trombetas são tocadas,
e os macacos começam a se reunirem no dentro do assentamento, onde conhecemos o vilão do filme, que já chega falando sobre as palavras do César. O filme faz uma boa analogia à vida real com esse vilão, pois ele referencia várias entidades poderosas que usam o poder e as palavras de outras entidades para seus benefícios próprios, muitas vezes quebrando o real significado. Intenso é que essas entidades tinham originalmente, como exemplo, o vilão usa todos aqueles macacos para abrir um portão gigante com as tecnologias dos humanos. Mais para frente no filme, Noah é convocado para conversar com o vilão sobre as tecnologias dos humanos. Mais para frente então Noah e outros macacos adentram o interior daquele portão que os macacos têm que abrirem. Então, eles vão explorando e descobrindo sobre aquele local e abrem o portão, onde dão de cara com o vilão que ameaça Sona. Até que Noah atira em um dos macacos e explode uma parte do grande muro que impedia a água de entrar no assentamento. Tudo começa a inundar e todos se salvam. E o vilão luta com Noah e Lookout, até que Noah faz o barulho de chamar as águias e as águias então atacam o vilão, matando, e assim reencontrou a aldeia novamente. Essa parte das águias matando o vilão, confesso que achei que quebrou o final e não fez muito sentido. Assim como no final também descobrimos que há mais humanos que são avançados no mundo, que também achei sem sentido, pois o filme engana, pois pensávamos que os humanos seriam iguais ao filme original, onde eles se regrediram ao estágio selvagem, e esse final quebra isso. Creio que fizeram isso para explorarem mais no próximo filme. Para quem já existiu o filme, ficou muito na cara que vamos ter uma continuação. Agora vou falar de pontos negativos e positivos. Bem, o filme começa bem, que um bom ponto positivo, mas da metade pro final o filme cai um pouco. Ainda assim não acho que fica ruim, só achei meio... A computação gráfica do filme tá muito boa, como de tradição dessa trilogia. Achei a ideia de cada macaco ter a sua cultura, como a da ideia das águias, algo incrível, mas ainda achei que poderia ter sido melhor explorada. Então, para concluir, achei o filme bom e que funciona, mas poderia ter sido um pouco melhor na minha opinião. Eu daria uma nota 7. Creio que seja uma boa nota, afinal o filme é isso. Ele começa muito bem, mas vai dando umas decaídas. Não acho que muito, mas acho que é de se considerar, tendo em vista que o orçamento foi de 160 milhões de dólares. O filme fez aproximadamente 300 milhões nas bilheterias, e a nota no IMDb foi de 7 de 10. Aliás, acho que é um momento para falar que, eu não vou usar frequentemente Rotten Tomatoes para parâmetro nos vídeos sobre filmes. Creio que nossas opiniões já bastam para falarmos do filme. Ainda assim vou às vezes usar sites para falar dos filmes, mas não se acostumem, beleza? Mas afinal, o que você achou desse filme? Concorda ou discorda de mim? Comente. Não deixe de se inscrever no canal. Foi isso, tchau.